Graça e paz, amados. Eu te peço que você compartilhe, curta e comente, deixe aí seus pedidos de oração no vídeo. Peçamos ao Espírito Santo que essa palavra possa trazer revelação para a sua vida, trazer graça, trazer tudo aquilo do propósito pelo qual ela foi escrita um dia, há tantos anos atrás, né? Vamos lá em Atos, a partir do versículo 25, capítulo 28. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías: vá e diga a essa gente: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Então Paulo terminou dizendo: pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutaram. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora, discutindo com violência. Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Vocês, a maioria talvez conheça a história do apóstolo Paulo, né? Ele era um cidadão de Roma aí, que perseguia os cristãos, mas aí a luz veio sobre ele, Deus o parou. Ele ficou cego durante 3 dias, até que o Senhor mandou que Ananias fosse lá e orasse por ele. E ele compreendeu que tudo aquilo da lei que ele aprendeu aos pés, né, de Gamaliel, daquele sabedor das leis mosaicas, né? Jesus veio não para descumprir a lei, não para anular a lei, mas para mostrar, para corrigir aquilo que eles interpretavam erradamente sobre a lei. Eram religiosos. Mas o que eu quero destacar aqui com vocês é que ele diz, né? Ele lembra para eles. Eles foram até Paulo, tá? Paulo estava em correntes. Eles até soltaram porque não houve provas que justificassem aquela malvadeza toda a Paulo. Mas Paulo ainda permaneceu ali por volta de 2 anos. E ali ele ficou, né? Foi logo no início da pregação de Paulo, nas viagens dele para Roma, né? E ele lembrou-lhes que o profeta Isaías, na antiga aliança, já tinha avisado isso, que eles realmente não iam dar ouvidos. Sabe o que acontece, amados? Aqui Paulo já tinha, né, acontecido um acidente no mar, tinha, né, em destroços, tendo chegado em terra, mas mesmo assim, o coração deles estava endurecido. Eles não criam em Deus. E olha que já tinha sido profetizado, eles tinham conhecimento, ó. Ouvirão, não entenderão. Vamos trazer para os nossos dias? Quantas vezes nós ouvimos e não entendemos? Quando eu falo nós, eu me coloco aí, porque quando eu uso, né, o pronome nós, sou eu e mais aqueles que estão me ouvindo. Também isto também já aconteceu comigo. E pode esporadicamente acontecer de eu ouvir alguma coisa e compreender erradamente, demorar até para entender. E devido a nós estarmos vivendo dias difíceis, eu me assusto com algumas coisas e eu tenho que parar para orar, às vezes jejuar para entender aquilo que eu estou ouvindo, até na própria mídia, que a gente constantemente está lá ouvindo notificações. Eu ouço muito sobre lideranças cristãs, pessoas que eu sigo, pessoas que eu considero como mestres, e às vezes eu fico assustada. E eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa já falou tanto da palavra de Deus, ela já pregou tanto, o que está acontecendo? Aí eu me lembro que a Bíblia fala, né? Que seriam colocados à prova. Então eu oro para aqueles que estão na prova, porque ninguém está livre, nem eu, nem ninguém, de passar por essa prova. Mas que nós tenhamos olhos espirituais,
para que nada embriague as nossas almas, entorpeça as nossas almas, para que nós nos percamos, porque nós seremos provados. Eu volto a falar isso, mas deixa eu dar continuidade aqui para a gente não se perder nesse pensamento. E vai, diga essa gente, vocês ouvirão, não me entenderão. Ouvidos, olharão, mas não enxergarão nada. Verão as evidências, como muitas pessoas veem a evidência da existência de Deus sobre a face da terra. Toda a natureza evidencia a existência de Deus. Quem tem poder para criar mar? Quem tem poder para criar estrelas? Como que uma criança se desenvolve no ventre materno, amados? Essa é uma verdade inegável. Mas ainda assim, as pessoas olham, mas não enxergam nada. Porque olhar é uma coisa, enxergar, perceber, ter discernimento sobre aquilo que você está vendo é outra coisa. Então, apesar de todas as grandezas de Deus evidenciadas, o inimigo cega as pessoas, elas se permitem, porque Deus nos deu graça suficiente para nós sairmos dos enganos. Porque ninguém está livre dele. Ninguém. Mas é a nossa busca, é o nosso desejo, é o nosso clamor, é o exercício da humildade. Dizer, Deus, como o salmista Davi falou lá no Salmo 139, Senhor, sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho errado e leva-me para o caminho do bem. Sabe, Davi, o homem segundo o coração de Deus, fazia essa oração pedindo discernimento a Deus. E por que nós não vamos pedir a nossa alma, a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, onde estão as nossas estruturas mentais já definidas, sabe? Elas podem sim, a qualquer momento, serem chacoalhadas, sabe? Pensamentos, acontecimentos à nossa volta, fatos da nossa vida podem nos abalar, mudanças nas nossas vidas. Ainda que Deus fale conosco, quando chega a mudança, quando chegam os acontecimentos, nós nos abalamos, nós trememos na base. Eu digo isso por mim mesma, que estou num outro estado onde Deus me mandou, e eu digo para vocês, tá sendo fácil, pastora? Ontem, antes de ontem, quando eu fui na igreja, uma irmã me olhou assim, sorriu para mim, chegou perto de mim e disse assim, primeira vez, hein? Eu nem falei nada que eu era pastora e nem vou falar, eu falei para Deus que eu não vou falar. Eu vou deixar que Deus revele quando Ele quiser, se Ele quiser também. Só me perguntaram de qual igreja que eu era, eu disse, sou da Igreja Amor Primeiro. Seja bem-vinda, muito obrigada, me senti muito bem, uma igreja muito simples, eu gosto de igreja assim pequenininha. E depois, no decorrer do culto, quase terminando o culto, aquele olhar daquela irmã tão lindo de paz, sabe? Ela se levantou de onde ela estava, veio até mim, falou assim, eu senti vontade de dar um abraço. Tá difícil, irmã, tá muito difícil, mas vai passar. Era tudo que eu precisava ouvir. Tá difícil, tá a quase 1.000 quilômetros das pessoas, né, de sangue. Saber que uma viagem até lá, nossa, vai ser muito, muito, muito distante para chegar lá. Estar com pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas eu sempre digo, eles são seus irmãos, principalmente aqueles que se dizem filhos do teu pai. Sabe, tudo diferente. O mar, né, que eu tanto falava, que eu amava, que eu achava, que eu acho lindo, maravilhoso, que eu dormia ouvindo as batidas das ondas na praia. E tantas coisas mais. Muitos detalhes muito significantes da minha vida mudaram. E eu estou num período de adaptação. E tem dias que eu choro muito. Eu digo, Deus, me ajuda a compreender tudo que eu não compreendo ainda. Me ajuda a ver a missão que eu ainda não consigo ter coisas palpáveis dessa missão para eu me sentir mais tranquila, para eu me sentir diante dessa adaptação neural, que tudo ocorre aqui. Mas Ele sabe a medida certa de todas as mudanças, de todas as adaptações, daquilo que ficou para trás, sabe? Sabe aquela coisa de mudança? A panela vem, a tampa fica. Coisas que eu tive que deixar, eu deixei tudo. Da casa, praticamente, 90% da casa ficou. Porque a mudança sairia caríssima. Então não valeria a pena.
E não deu para comprar tudo ainda aqui, né? Então, mas não tá me faltando nada que seja realmente indispensável. Mas então, Deus nos dá o Espírito Santo para falar conosco, envia pessoas carinhosamente, o olhar, o abraço daquela irmã. Eu falei, nossa, que abraço maravilhoso. E ela só olhou para mim, falou, sai do meu lugar para te dar um abraço e dizer para você que tá difícil, mas que vai passar. Nossa, não falei nada com ela, né? Depois, ainda vindo para casa, ela me deu uma carona. E daí eu contei para ela, né? Que eu tava morando aqui há pouco tempo. Falei alguma coisinha para ela. E me senti amada, abraçada, acolhida, né? E foi muito bom. Então, quando ele fala que a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Olha só. Ele não está dizendo que alguém fechou os olhos da pessoa e tapou os ouvidos. A própria pessoa que fez isso. Sim, nós nos permitimos. Porque quando nós estamos em dificuldades, quando nós estamos passando por circunstâncias que não são confortáveis, que não são favoráveis, cabe a nós buscarmos a Deus, pedirmos socorro, orarmos. Se não pudermos fazer nada, se não conseguirmos fazer nada, e às vezes só chorar, podemos ter a certeza que o Senhor traduz as nossas lágrimas, sabe? E se a nossa oração também for só socorro, socorro, me ajude. Ou pai, eu não entendo. Pai, a minha fé está mexida. Nossa, Deus já sabe de tudo isso. Mas Ele não nos fez robôs. Ele nos fez pessoas humanas, pessoas que devem verbalizar para Ele, devem ter um relacionamento com Ele genuíno, do melhor amigo, da melhor companhia. É Deus. Mas aquele povo, ele escolheu fazer isso. E crucificaram Jesus, na verdade. E hoje, nós temos condição de fazer diferente. Ele continua, ó, ainda no versículo 27. Pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se, a conjunção se aqui é uma condição, se eles não tivessem feito isso, se nós não agirmos do jeito que não podemos agir, o que acontecerá? Ele coloca aqui para o povo, ó, os seus olhos poderiam ver. Vamos trazer para hoje? Os meus olhos podem ver, e os meus ouvidos podem ouvir, e a minha mente pode entender. E nós nos voltamos para Deus, e Ele nos cura. Sim, Ele nos cura em todos os sentidos. E o sentido que eu considero mais sério, mais comprometedor, é o sentido emocional. Por quê? Porque é onde habita a nossa alma. A nossa emoção, a nossa alma está ali, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E se eu tiver com a minha alma adoecida, consequentemente, inevitavelmente, o meu corpo vai ser o fim da linha, sabe? É onde as minhas emoções vão depositar ali as enzimas que aqueles sentimentos vão produzir. Se nós não entendemos isso, olha lá, a Bíblia fala, Provérbios 4, 23, assim como um homem pensa, assim ele é. Se eu tenho pensamentos que estão em conflitos, que estão sem paz, o que meu corpo vai gerar? O que as minhas células, sabe, aquelas partículas minúsculas do meu corpo, eles vão receber essa enzima, isso vai percorrer pelo meu sangue, como o alimento que eu ingiro, distribui, né? Passa lá pelo processo de digestão e joga no meu corpo. E aquilo que eu penso, que eu tomo posse como verdade, aquela emoção que eu abraço, ou deixo ela me abraçar, ela é um alimento para minha mente. E ela vai se transformar em alguma coisa, ela não fica no nada, no vácuo. Sabe, nosso corpo precisa de harmonia. A Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. A paz vai trazer tudo isso. Sabe, as pessoas que têm paz, que elas têm Jesus, que elas têm o amor de Deus em plena exercício na vida delas para com Deus e dela para com o outro. Ela é uma pessoa sadia, uma pessoa saudável e ainda
que Deus permita que ela adoeça, mesmo no leito ela terá um sorriso, ela terá paz. Mesmo na iminência de morte, ela não estará destruída. Sabe, ela poderá dizer como Paulo: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. É profundo demais? É sério demais? É. Eu já alcancei isso aí? Irmãos, eu não estou vivendo isso exatamente nesse ângulo aí. Eu não estou com uma doença séria. Sabe, você pode até dizer, você não está doente para você dizer isso. Sim. Para eu afirmar, né, eu teria que passar. Mas eu conheço pessoas e eu já vivi circunstâncias, outras. Eu ainda não vivi todas e nem sei se eu vou. Deus vai permitir, vai querer que eu passe por todas. Mas eu já passei por muita coisa complicada. E digo para você, ainda estou passando. E ainda assim consigo sorrir. Choro, não nego não. Choro, eu tenho que tomar água para não ficar desidratada, sabe? Não tenho respostas para muitas coisas. Tenho família, tenho conflitos na família, tenho problemas, tenho situações não resolvidas, tenho situações não esclarecidas, sabe? Às vezes sou alvo de muita coisa, às vezes não, diariamente, de muitas coisas. Sabe por quê? Não é porque eu sou vítima, não. Muito pelo contrário, sou sobrevivente de tudo isso. E porque eu amo a Cristo, porque eu busco segui-lo. E aquele que busca seguir a Cristo, aquele que o ama, vai trilhar os mesmos caminhos de Jesus. Qual foi o caminho que Jesus trilhou? Esse aí. Ser perseguido, ser caluniado, ser chamado de mentiroso, ser cuspido. Mas ele disse para nós venceremos. Ele mesmo, sendo humano, ele falou no Getsemane: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele também quis, sabe, ele também sentiu a dor, ele sentiu medo, mas ele disse o quê? Se for possível, Pai. Se for possível, Pai, eu não queria ter vindo para cá, onde eu vim, de coração. Mas eu já sabia que eu vinha, que ele não me escondeu. Se fosse possível, eu estaria agora ouvindo as ondas do mar. Não que eu gostasse de necessidade de ficar sentada lá na praia. Nunca, em 1 ano e 8 meses que eu morei lá, eu tirei um dia para dizer, hoje eu vou à praia, vou sentar ali, vou tomar sol. Nunca fiz isso. O que eu fazia era caminhar, era filmar, era ver o mar. Nossa, que me enchia, sabe? Eu tenho um lago, uma lagoa, que lindo. Tem mais uma que eu já descobri, maior do que essa, que também me enche os olhos. Mas ainda tá doendo, sabe, tudo isso. Só tem 2 semanas que eu estou aqui, né? Mas eu vou prosseguir, como a irmã também falou para mim. Deus mandou que ela falasse. Tá difícil, né, irmã? Eu falei, eu só olhei para ela. Ela disse, mas vai passar. E vai passar. E isso não tira a minha fé, isso não tira, sabe, a minha caminhada com Deus. Eu disse, Deus, eu só quero fazer a sua vontade. Pode ser sangrando, pode ser doendo, pode ser do jeito que for. Ele disse pra mim, filha, na minha rua não diz barulho. Aqui é mão dupla, são várias ruas paralelas. A minha é única de mão dupla. Sobe e desce. Zum. Imagina, uma cidade, né? É um porte maior do que a outra que eu tava, um pouco maior. Então, é isso aí. Mas ele prometeu que estaria comigo. E aqui ainda diz o outro pedacinho, né? A sua mente, se você ouvisse, se você visse, se a gente entregar os nossos sentidos a Deus de verdade, ele vai falar conosco. A nossa mente começa a entender. E Deus nos cura. Nos cura de tudo aquilo que é humanamente. Como Jesus, como eu disse para o próprio Deus. O próprio Deus dizendo para o próprio Deus, né? Mas ele estava numa dimensão humana, carnal. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a sua vontade. Foi o que eu falei para Deus. Deus, se for possível. Ai, Deus. Porque a minha filha, né? Vai se casar com um paulistano. Né? A princípio ele disse que ele iria para lá, mas o trabalho dele não permitiu, né? E Deus já tinha me falado. Mas eu dizia, Deus, traz ele para cá. Deus, eu não quero sair daqui. Deus falou, você vai sair. E aí eu insistindo, chorando, sentada na beirada da praia, chorando igual uma criança. Deus falou bem assim para mim, amados.
filha, você ama mais o mar do que a mim? Aí eu chorei mais, né? Falei, não posso, não deu. E ainda que agora a dor seja muito grande, Senhor, eu não quero te desobedecer. Eu sei que você vai me dar força. Eu vou suportar o calor, né? Quantos irmãos suportam o calor? Eu era privilegiado durante 1 ano e 8 meses. E ele falou pra mim, só que é refrigério. Você passou 3 anos com seu pai lutando e com outras coisas mais. E quando eu me formei para pastora, eu poderia ir para uma cidade de praia. Ele não me deixou ir. Se eu quisesse desobedecer, claro que qualquer um desobedece se quiser. Eu não desobedeci. Então eu nunca quero desobedecer o meu pai amado. Porque é ele que me dá graça, é ele que me refrigera, ainda que esteja um calor miserável. Ele envia dentro de mim o vento do Espírito. Ele envia, ainda que eu olhe para os lados e veja as pessoas falar, porque amor, biscoito não é biscoito, é bolacha. E algumas outras coisas que eles olham para mim e falam assim, você fala diferente. Eu falo assim, ai, parece que eu tô falando, que eu tô na lua também. Um monte de gente falando coisas de maneiras tão diferentes. Ai, Deus, é tudo esquisito aqui, Deus. Aí eu digo, não, você tá do meu lado, Deus, eu não tô sozinha, né? Não tem minha bicicleta mais ainda, né? Não posso, dependo das pessoas para sair. Tenho coisas a resolver que não posso resolver. É uma série de coisas. Mas tem pessoas no mundo todo para servir a Deus passando por coisas muito. Nossa, que isso? Olha o que Paulo passou. Eu estou numa casa confortável, eu estou bem alimentada, eu tenho uma cama maravilhosa para dormir. Eu tenho tudo, sabe? Mas as demais coisas, para quem é chamado a servir Jesus, é assim mesmo. Ficar longe dos familiares biológicos. Vai ficar. São renúncias para servir a Cristo. E nossos ouvidos precisam ouvir. Estou falando mais das minhas circunstâncias, né? Então, como ele termina aqui, sabe? E durante 2 anos, Paulo morou numa casa alugada e recebia todos que iam vê-lo. Olha a oportunidade que ele teve, né? Que as pessoas tiveram. Eles anunciavam o reino de Deus, ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Amém? Então vamos orar? Ô papai, tu és tão lindo, tão maravilhoso, Deus. Sem ti a vida não tem significado algum. Sem te obedecer, ó Pai, corremos todos os riscos de sermos tragados pelo inimigo. Então, Pai, dá-nos, como foi pregado aqui, Deus, como eu falei aqui, né? Ouvidos, olhos, mente, santificada por ti, para que te veja, para que te ouça, para que te entendamos, ó Deus. E acima de tudo, para que te obedeçamos. Haja o que houver, ó Deus. Há muito temor pelo final dos tempos, pelos furacões, pelos tornados, pelos terremotos, pelos rumores de guerra. Mas o Senhor diz que ainda não é o fim e que o Senhor estará conosco nos protegendo. Então, que nós criamos, ó Deus. Que nós prossigamos de fé em fé, de glória em glória, Deus, renovando, sendo renovados na nossa fé a cada dia, Deus. Quebra, Deus, em nós tudo aquilo que é empecilho para o teu mover, para o teu agir. Tal como apóstolo Paulo, Deus. Que nós quisermos conhecer a história de Paulo, né? 3/4 do Novo Testamento foi escrito por ele, Deus. É? Alguns dizem que ele seria aquele apóstolo que ocuparia o lugar de Judas, né? Outros falam que ele foi o 13º apóstolo. É contigo, Deus, não importa. Mas ele foi seu discípulo, né? Ele seguiu a ti. E nós queremos, Deus, seguir a ti, né? Seguir a ti. A exemplo de tantos outros homens de Deus que te seguiram, Deus. Isso é o nosso foco. E que o nosso amor por ti cresça. E que o nosso ego, ó Pai, diminua. Sabe? Haja o que houver, ó Pai. Que nós renovemos a nossa aliança contigo. E se não temos uma aliança feita contigo, que a façamos, ó Deus. Fala conosco, Pai, todos os dias. Em todos os segundos, ó Pai. O Senhor fala. Aliás, o Senhor fala. Mas aguça, tira todo o tampão dos nossos ouvidos, dos nossos olhos. E principalmente, Deus, do nosso entendimento. Para que possamos entender o que o Senhor está falando, Deus. E nos dê um espírito obediente. Eu te peço mais uma vez,
Em nome de Jesus, amém. Aleluias, glórias a Deus. Até o próximo vídeo. Estamos combinados assim. Eu oro por você e você ora por mim. Fica aqui o meu pedido de oração. Se você quiser deixar o seu nos comentários, estarei orando todos os dias. Amém? Um grande abraço. Os abraços curam, libertam. É muito importante os braços. São os órgãos diretamente ligados ao coração. Se não tem ninguém para te abraçar, ó, se abrace, que dá o mesmo efeito. Amém?